O nosso próximo processo é coletar os requisitos. E coletar os requisitos, eu falo muitas vezes que coletar os requisitos talvez não capture a real ideia disso aqui que vai ocorrer no nosso segundo processo. Então, capítulo 5 aqui, né? 5.2, coletar requisitos. Esse coletar requisitos às vezes dá a falsa impressão de que os requisitos já estão por aí, basta você ir lá e pegar eles, né? Juntar todos os requisitos num lugar. Existem outros nomes para isso que eu acho mais adequados, como elicitar requisitos, levantar requisitos, descobrir requisitos, né? Esse que é o grande trabalho aqui do gerente do projeto junto com a sua equipe, que vai precisar identificar as necessidades, separar o que é um desejo de uma necessidade, poder fazer a priorização, a hierarquia de requisitos, e aqui entra um conjunto de técnicas, aí talvez outras disciplinas, como engenharia de sistemas, engenharia de requisitos, a própria análise de negócios, que vão dar suporte ao gerente de projeto e à sua equipe neste momento. O guia PMBOK ele não se aprofunda tanto nisso, traz lá, obviamente, o que são os requisitos e a necessidade de você coletar, a sugestão de algumas das ferramentas, mas lembra uma coisa, que o guia PMBOK, eu acho que aqui é um momento importante de a gente fazer essa reflexão, porque eu sempre recebo comentários das pessoas, mas está faltando uma entrada ali naquele processo, mas também tem outras ferramentas que eu poderia usar. O guia PMBOK, ele coloca para você um compêndio, uma compilação, um conjunto de melhores práticas que o PMI entende como sendo ali um mínimo, né? Uma sugestão, não um mínimo, né? Uma sugestão de como você pode usar os processos e as ferramentas. Ele não é obrigatório, prescritivo e rígido, porque, por exemplo, teve um aluno que me mandou uma vez, Mário, mas tem esse processo aqui que não tem como entrar nos acordos ou contratos, mas eu acho que seria importante utilizá-los. Se você quiser revisar os contratos, você pode revisar. Não é porque não está lá como uma entrada que você não vai usar aquela coisa, se você achar que é adequada. A mesma coisa para as ferramentas, então tem ali algumas ferramentas mínimas, né? Fazer opinião especializada, reuniões, isso, aquilo. Aí você fala, Mário, por exemplo, aqui na coleta de requisitos, eu quero utilizar o FEMEA, eu quero utilizar algum método que eu tenho ali da minha indústria, da minha engenharia, pode utilizar. Ele não vai estar descrito no guia PMBOK, por quê? Porque não é uma coisa generalizada, não é uma coisa que todo mundo usa, seria uma coisa mais específica da sua aplicação ali momentânea naquele projeto, ok? Então, para fins de aprovação no exame de certificação PMP e CAPM, procura se ligar naquilo que é o mínimo de entradas, ferramentas e técnicas e as saídas dos processos, ok? Vamos lá. Requisitos são o quê? Requisitos são necessidades quantificadas e documentadas, ok? Então, necessidade significa que é alguma coisa que precisa ser satisfeita para que os seus stakeholders aceitem aquele produto, serviço ou resultado final. Uma coisa importante é que a gente vai ter que analisar e priorizar, porque existem os conflitos, né? Existe ali o balanceamento dos nossos requisitos conflitantes e o sucesso do projeto, você já deve saber, ele é diretamente influenciado, fortemente influenciado pela atenção na captura e gerenciamento dos requisitos do projeto e do produto. Muitas vezes a gente pisa na bola naquela identificação, como você viu na figurinha anterior de planejar o gerenciamento do escopo, tem aquele quadrinhos mostrando, né, como você captura os requisitos e você sair com o produto lá no final. Então, a falta de atenção aqui leva a muitos problemas. Como eu te falei, existem outras definições, então eu coloquei aqui, né, outras definições de o que é requisito. Requisito é uma capacidade, é uma condição que precisa ser atendida pelo produto, serviço ou componente. O PMI coloca isso de uma maneira bem geral aqui. Necessidades, desejos, expectativas quantificados e documentados do patrocinador, do cliente e outras partes interessadas, usuário e outros que podem ser necessários aqui. O processo de coletar requisitos faz o que então? Ele define e documenta essas funções, funcionalidades aqui do projeto, do produto para atender às necessidades. Então, o requisito, você pode pensar aqui no requisito, ele é uma necessidade que vai precisar ser atendida como um critério de sucesso, um critério de satisfação, ok? Então, eu quero um critério de satisfação aqui. Então, eu quero que o meu carro, por exemplo, ele tenha uma autonomia de dirigir 1.000 km sem precisar abastecer.
Aí eu vou ter que depois desdobrar esses requisitos para o peso do carro, qual é a sua economia de combustível, qual é o tamanho do tanque. Então, uma coisa que você vai pensar aqui também é que vai existir uma hierarquia de requisitos, ok? Que vão ser distribuídos ou alocados para pedaços do seu produto ou pedaços do seu sistema. É aí que entram as disciplinas complementares que seriam voltadas para a parte técnica do projeto. Então, fica atento para isso. Como esse exemplo do carro que eu estou te dando. Eu quero um carro que possa dirigir 1.000 quilômetros de autonomia, ok. O que isso significa? Isso significa que o peso do carro, por exemplo, não vai poder ser mais do que 1,5 tonelada. Isso significa que o tanque dele vai precisar ter pelo menos 80 litros. Isso significa, digamos, que ele vai precisar fazer 12 km com litro. Né? Enfim, teria que fazer as contas aqui, mas estou jogando. E cada uma dessas outras coisas, então, se o tanque vai ter esse tamanho, tem outras implicações. O peso tem esse limite máximo, tem outras implicações. É aí que vai entrar o quê? A rastreabilidade dos requisitos. Então, existe uma hierarquia, existe uma rastreabilidade de que requisitos dependem de quais requisitos, ok? Vamos ver aqui as nossas entradas, ferramentas e técnicas e as nossas saídas deste processo aqui. Então, olha só. Nós temos como entrada o termo de abertura do projeto, que vai aparecer, se não em todos, na maior parte dos nossos processos de planejamento. Por quê? Porque ele retoma a parte de objetivo, a motivação, a justificativa do projeto. Vai aparecer o plano de gerenciamento do projeto, que agora já contém o nosso plano de gerenciamento do escopo visto anteriormente. Documentos de projeto, que poderiam ser suportes aqui, e nós vamos ver que um documento importante, que a gente ainda não passou por ele, mas que é uma entrada importante para coletar os requisitos, é o registro de stakeholders, saber quem são as partes interessadas para eu poder perguntar para eles quais são os requisitos ou necessidades dele. Preciso também saber dos meus documentos de negócio, de onde vai vir requisitos, contratos que podem ter requisitos e o que você já conhece aí, nossos fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Aqui, nas ferramentas e técnicas, presta muita atenção porque tem algumas novidades. Opinião especializada a gente já conhece, coletar dados é juntar informações, analisar essas informações, tomar a decisão do que é mais importante, qual a hierarquia, qual é a prioridade. E aqui tem técnicas de representação de dados, como, por exemplo, diagramas. Posso ter esses nossos use cases, diagrama de fluxo, diagrama de dados, várias outras maneiras de poder representar os dados aqui e representar os requisitos. Como você vai precisar trabalhar com equipe e com stakeholders, habilidades interpessoais e de equipe. Temos ainda diagramas de contexto, que eu vou falar já já, e protótipos. E a grande saída é a documentação de requisitos, que pode ser um caderno de requisitos, por exemplo, a descrição de cada um dos requisitos, das suas necessidades. E muitas vezes a gente faz uma matriz de rastreabilidade dos requisitos, que pode ser um Excel, uma planilha aí que você está acostumado, pode ser um software de gestão de requisitos, ok? Então, entradas. Termo de abertura, porque lá já tem requisitos de alto nível. Você lembra disso, né? Lá já tinha uma necessidade, tinha uns objetivos e o comecinho lá da nossa parte de requisitos aqui. Outra coisa, o plano de gerenciamento do projeto. Daqui nós destacamos o plano do escopo, o plano de gerenciamento do escopo que nós fizemos na aula anterior. Dentre os documentos de projetos, a gente tem um monte de documentos de projeto aqui que é importante. E eu destaco aqui o nosso registro das partes interessadas. Por quê? Eles que vão nos dar informação sobre os requisitos. Então, para quem que eu vou perguntar? Vou perguntar para os meus stakeholders, né? Uma maneira mais fácil aí da gente poder descobrir qual é a necessidade é a gente falar com as pessoas certas. Por isso, o registro de stakeholders. Temos documentos de negócio e aqui destacamos o quê? O business case, que você também já conhece, justificativa de negócios, porque lá podem ter requisitos para o nosso projeto. E os acordos ou contratos também podem ser fonte de requisitos, porque eu posso fechar um contrato aqui com um fornecedor ou outros tipos de contrato, né? Posso ter uma joint venture e algumas outras maneiras aqui. E isso aqui vai implicar algum requisito, porque, por exemplo, meu fornecedor ele vai me dar um determinado equipamento e isso vai virar um requisito.
Então, ou vai impactar, né? Pode não virar um requisito, mas ele pode impactar um requisito meu. Temos fatores ambientais da empresa, como, por exemplo, se existirem sistemas, e podemos utilizar sempre lições aprendidas, ativos de processos organizacionais, nosso histórico ou inteligência da empresa também, que vai ser extremamente útil. Agora, ferramentas, né? Quando a gente pensa em coleta de dados, o PMI coloca algumas lá, mas lembre-se que você pode usar qualquer coisa para coleta de dados. Poderia ser um workshop, poderiam ser benchmarks, né? Comparar com outros produtos. Então, fazer um benchmark com outro produto. Poderia ser observação, então observar o funcionamento de alguma coisa. Existem várias maneiras de coletar dados. Brainstorming, poderia fazer uma técnica do grupo nominal. Então, várias maneiras aqui de coletar dados que o guia PMBOK chama para a gente de coleta de dados, juntar informações. Aí vem a análise de dados. O que seria essa análise de dados aqui? A análise de dados me permite agora fazer relacionamentos entre esses nossos dados. Me permite, de outras maneiras aqui, classificar estes dados também. Poder organizar este dado aqui e daí usar modelos, por exemplo, para poder tomar decisões, que é a outra ferramenta. Na tomada de decisão, a gente pode usar multicritério. Uma das grandes coisas aqui que a gente tem de multicritério para coleta de requisitos é a matriz DSM, né? DSM, que é a Design Structure Matrix. Você pode usar aquela casinha da qualidade, em que eu vejo os requisitos, eu dou uma pontuação ponderada para cada um dos requisitos, e eu tomo uma decisão de quais requisitos vão ser mais importantes e como é que eu faço um trade-off, né, um balanceamento entre esses requisitos. A tomada de decisão pode ser, então, multicritério, ou ela pode ser por decisão do gerente do projeto, pode ser por maioria, por consenso, são técnicas de tomada de decisão. A gente pode representar esses dados aqui de vários modelos de diagramas, você já deve ter visto muitos diagramas ou desenhos, por exemplo, com o Visio, com o Visage, são maneiras de a gente poder representar, né, aqui ferramentas de desenho para representar. Como você vai estar extraindo essas informações dos seus stakeholders, vem as nossas habilidades interpessoais e habilidades de equipe. E temos duas outras ferramentas aqui que o Guia PMBOK coloca. Uma delas é o diagrama de contexto, é uma ferramenta que a gente usa bastante na engenharia de sistemas, em que você define qual é um contexto de funcionamento ali e os elementos e as suas interações. Como, por exemplo, eu vou colocar um diagrama de contexto, qual é o contexto do sistema em que eu vou estar fazendo uma compra e como é que eu faço as interações e os elementos para isso. Então, o diagrama de contexto é uma outra ferramenta que ajuda bastante a entender os requisitos em uma determinada situação. Outra ferramenta que ajuda bastante são os protótipos, maquetes, modelos, simulações. Isso aqui não precisa necessariamente você construir um protótipo, né? Pode ser um protótipo ali feito de papelão, pode ser uma simulação, uma maquete, um CAD, algum 3D, 2D, diferentes maneiras aqui. Porque quando você vê o protótipo, nem que seja uma animação, você tem a chance de poder entender melhor o seu funcionamento e coletar requisitos de uma maneira mais completa, portanto. E quais são as saídas aqui? Então, a saída é o nosso documentação dos requisitos, né? Eu vou ter uma atualização do plano de gerenciamento de requisitos, mas a documentação de requisitos que descreve essas nossas necessidades individuais. Então, vou ter aqui a descrição dos meus requisitos, eles devem ser sempre claros, ou seja, eu tenho que ter ali uma forma de saber do que se trata, claros, não ambíguos, investigáveis, completos, consistentes e aceitáveis. O formato desse documento aqui pode variar. Existem muitos templates, inclusive templates da matriz de requisitos, onde a gente pode linkar os requisitos ali, dizer qual é a rastreabilidade deles. E essa saída de documentação de requisitos ela é muito importante para vários dos outros processos. Então, como é que a gente faz aqui a interação, né, desse processo, pensando no fluxo? Então, 5.2, que é coletar os requisitos, o que a gente precisa aqui, né? A gente precisa do termo de abertura, a gente precisa do plano do projeto, a gente precisa dos documentos de negócio, né, que também vem lá da abertura, e contratos, que vem das aquisições,
Então, 12.2 os nossos acordos. E tudo isso aqui vai ser transformado, coletado requisitos, que gera o quê? Gera documentação de requisitos que volta lá para o 4.2. Vira anexo do plano de projeto. Então, documentos de projeto. Que documentos de projeto são esses? A matriz de requisitos, matriz de rastreabilidade, requisitos e a nossa documentação de requisitos. Essa documentação pode incluir tudo o que foi coletado até agora. Desenhos, pode incluir a descrição, tudo que for necessário para os requisitos do seu projeto e vira um anexo do nosso plano, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.